Olá, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos abordar o tratamento do ressecamento vaginal, da vaginite atrófica, da síndrome urogenital. Então são sintomas e sinais relacionados sobretudo à redução do estradiol após a menopausa. Vimos no vídeo anterior por que isso acontece e como podemos prevenir. Aproveito para voltar um pouquinho ao item prevenção, que nós falamos também da importância de beber água, assim como também vamos falar da importância da alimentação. Não podemos esquecer que é através da alimentação que nós vamos nutrir o nosso organismo para que ele seja capaz de produzir anticorpos também para a defesa das diversas mucosas. Então não vamos esquecer disso, a importância da microbiota, daquilo que a gente come e como isso vai refletir na saúde do corpo, que não seria diferente para o sistema urinário, que não seria diferente também para a vagina. Bom, em relação ao tratamento da síndrome urogenital, não é toda mulher que vai precisar fazer o tratamento. Isso vai depender o quanto que isso incomoda, vai depender se essa mulher tem vida sexual ativa, vai depender se ela está usando alguma medicação. Mas vamos imaginar que nós temos uma mulher que precisa mesmo tratar a síndrome urogenital, quer pela intensidade dos sintomas de ressecamento vaginal, dessa uretra vermelha, dessa uretra que arde, além dos outros sintomas que nós citamos. Então, nós podemos ter um tratamento local e nós podemos ter um tratamento por outras vias, como a via oral, ou seja, os comprimidos. Se essa mulher tem uma queixa, sobretudo na área urogenital, nós vamos preferir tratar localmente. E aí, local, nós temos as cápsulas, nós temos os cremes vaginais. Falamos anteriormente sobre lubrificante, que é algo emergencial, então para apagar o incêndio à base de água. Falamos do hidratante, que deve ser usado a cada 3 dias, rico em ácido hialurônico, e essas duas substâncias podem ser usadas de uma forma mais tranquila por todas as mulheres. Agora nós vamos falar sobre o tratamento com hormônios. Evidentemente, se nós estamos falando de hormônios, devemos compreender que a vagina absorve substâncias, então os hormônios não podem ser usados por todas as mulheres. Precisamos conversar com o médico e ele vai avaliar que tipo de hormônio, se você pode usar essa substância ou se de repente você tem que usar um outro tipo de substância, um outro tipo de tratamento que não seja com hormônios. Nós temos então os hormônios com uma potência. Existem hormônios mais potentes e hormônios menos potentes. Então nós temos então o tratamento local com estrógenos conjugados. Nós temos o tratamento com estradiol. Essas duas substâncias, elas vão ser absorvidas muito sistematicamente, é por isso que de repente essa mulher vai referir, olha, eu passei a usar creme vaginal e passei a ter uma dor na mama, passei a ter um sangramento, que coisa esquisita. Não é esquisito, é exatamente para mostrar a potência de absorção dessa vagina. Então você precisa ver com seu médico qual hormônio que você pode usar e se você pode usá-lo. Passando dessas opções aí, que nós temos os estrógenos conjugados, o estradiol, nós temos o estriol, que é também um hormônio, só que com uma potência menor que os anteriores. Pode ser então que você possa utilizar esse creme com menos efeitos colaterais. Nós temos também uma opção que é o promestrieno. O promestrieno é uma modificação da molécula do estradiol e esse tem uma absorção menor, a absorção sistêmica, ele é de apenas 1%. O que isso significa dizer? Que vai fazer o efeito local, sem fazer um efeito negativo nas mamas, sem fazer um efeito negativo no endométrio, com tal potência.
Ainda assim, se você está em tratamento para câncer de mama, ou se você já teve câncer de mama, é importante que você pergunte ao seu médico o que você pode utilizar. De uma maneira geral, esses cremes com hormônios, eles são usados de uma forma mais contínua, né? Por 7 dias, 14 dias e, a depender do caso, você vai passar a usar cada 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana. Seu médico vai lhe dizer qual que era a melhor opção para você. Em relação ainda ao hormônio, nós temos o propionato de testosterona, que também tem uma ação sobre essa região vulvovaginal. Saindo da parte hormonal e não sendo nem um lubrificante nem um hidratante, nós vamos falar de uma substância que é o ospemifeno. O ospemifeno é um modulador de receptor de estrógeno, é uma SERM. O que isso significa? Significa que ele vai ter uma ação positiva sobre a vulva, sobre a uretra, sobre a vagina e não vai ter um efeito sobre a mama e sobre o endométrio. Então nós dizemos que ele vai ser agonista em algumas regiões e antagonista em outros, podendo até melhorar os ossos. Nós temos muita esperança nessas medicações, porque dessa forma nós podemos tratar a síndrome urogenital sem causar efeitos colaterais na mama ou no endométrio, abrindo essa oportunidade para que mulheres que realmente não podem usar hormônios, porque tiveram um tumor estrógeno dependente, uma neoplasia estrógeno dependente. O ospemifeno, ele foi liberado já pela Anvisa, que é quem faz o controle nos Estados Unidos das medicações, mas ainda não foi aprovado pela Anvisa aqui no Brasil. Mas acredito que nos próximos tempos nós vamos ter essa opção. Então, essa opção é comprimido, então é preciso tomar todos os dias. Isso o seu médico então vai conversar com você. Saindo dessa linha, nós vamos falar sobre o tratamento com laser, que foi uma pergunta que foi enviada para mim. O tratamento com laser vem sendo usado em diversas partes do corpo, nos olhos, etc. Mas o que o laser faz? Ele estimula, digamos assim, aquela região na produção de colágeno, na produção de elastina, na irrigação sanguínea. Eu diria para você, até o momento, que ainda aguardamos mais trabalhos para que possamos dizer qual é a eficácia do laser para o tratamento da síndrome urogenital, para o seu caso específico. Então, ainda não temos uma absoluta resposta se realmente ele é efetivo, o quanto que é efetivo e que malefícios de repente nós podemos ter. Mas isso está sendo verificado e é uma determinada promessa para alguns casos também de pacientes que têm uma síndrome urogenital intensa e que também não podem usar os hormônios. Bom, em relação a isso, nós falamos ao tratamento local. Aí você poderia me dizer assim, mas doutor, eu uso hormônio, eu tomo hormônio, eu uso, de repente, uma pessoa que vem de fora que usa o anel vaginal com estrógeno, resolve o caso? Sim, de maneira geral, sim. Mas cada caso é um caso. Se sua queixa é muito urogenital, precisamos dar uma atenção para esse tratamento local. Já vimos então com hormônios de várias potências. Gostaria de falar sobre o hábito de fumar. De novo, nós já falamos sobre o risco de menopausa precoce, mas nós devemos dizer para você que piora sim a situação da síndrome urogenital aquelas mulheres que continuam fumando. Então peça ajuda, se você não consegue deixar o cigarro, peça ajuda, existem serviços específicos para lhe ajudarem a deixar de fumar, mas a sua decisão, o seu querer é o primeiro pontapé, é a coisa mais importante para que você fique firme nessa decisão. Nós então gostaríamos ainda de explicar que nem sempre que você tem um ardor na uretra, nem sempre que você tem um ardor na vagina,
um ressecamento na vagina, um corrimento na vagina, ele propriamente ele é infeccioso. Mas é preciso que afastemos essas condições. Dá uma olhadinha no vídeo sobre prevenção, em que nós detalhamos um pouco mais essa questão da prevenção de infecções no aparelho urogenital. Dessa forma, nós concluímos essa série de temas e gostaria de falar especificamente para você, que também, né, e para outras mulheres que têm a mesma pergunta. Se você tem um ressecamento vaginal importante, se você tem a síndrome urogenital, não fique aí sofrendo. Ao mesmo tempo, não fique pulando de um tratamento para outro. O que nós falamos aqui foi sobre o que é efetivo. O mais efetivo, de fato, são os tratamentos à base de hormônios. E nós temos potências de hormônios. Nós temos o promestrieno também, que tem uma absorção menor. De repente, o seu médico vai orientar, você vai passar essa quantidade, não essa padrão. Mas mantenha o tratamento. Não adianta você ficar usando uma coisa e outra. Uma pergunta também que foi feita foi em relação à fitoterapia. Olha, para a síndrome urogenital, a gente não tem de fato essa melhora. Então, nós temos possibilidades de escolher se podemos usar hormônio, qual tipo de hormônio nós podemos usar, qual tipo de substância nós podemos usar. Se é até mesmo, se concluiu que no seu caso, você não pode de jeito nenhum usar hormônio, nem mesmo aquele que é absorvido apenas 1%, o que é bastante raro, então você pode de repente usar o hidratante, só é que tem que funcionar desse jeito, aplicando a cada 3 dias. Então, por favor, não fique pulando de um tratamento para o outro, porque você vai continuar sofrendo, você não vai ter o resultado esperado. E aí você vai continuar repetindo. O meu problema é o ressecamento vaginal. Então, posso lhe dizer que o ressecamento vaginal tem sim como você lidar com ele. Pergunte ao seu médico, que risco eu corro quando eu uso esse creme vaginal? Quando eu uso esse creme aqui, que tem uma potência menor, e quando eu uso esse creme aqui, que tem uma absorção mínima? Espero ter ajudado a todas vocês e também aos estudantes e aos médicos. E ficamos então aguardando os próximos vídeos. Um grande abraço.